Boa noite, grandes investidores. Bom dia, na verdade, já passou da meia-noite. Como é que vocês estão? Segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Hoje eu vou fazer uma gravação direta, tá, pessoal? Precisa aí. Tô gravando tarde, então vou ser curto e grosso. Em primeiro lugar, agradecer aos novos inscritos. Seja bem-vindo, foi mais uma pessoa. Espero que aproveite bastante aí o conteúdo do canal e possa fazer boas escolhas aí nos seus investimentos. Quero aproveitar e dizer a todos que não façam indicação de compra ou venda, tá? A gente apenas faz um estudo de análise técnica visando emitir opinião de como estão se comportando os ativos. Mas, se caso opte por investir, saiba que o risco é todo seu, o ganho é todo seu e, obviamente, renda variável não é brinquedo. E vamos ao nosso Ibov. Quero aproveitar também e pedir, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para novas informações. Bom, já estamos no Ibov aberto. O que é que nós tivemos no Ibov? O Ibov não conseguiu romper os 114 mil pontos. Semana passada eu não lembro qual foi a análise que eu fiz, galera, mas batemos lá, voltamos e fechamos em 108. Só quero fazer um pequeno comentário. Dia 31, dia 1º, dia 31 fechamos em 113 mil pontos, dia 31 de janeiro. Achei que iriam fechar em 110.800. Errei feio. De qualquer modo, bom, o Ibov deu uma queda muito sinistra, vem com força, volume constante. Creio eu que a gente vai vir testar os 107 mil pontos. Talvez tenha um certo repique aqui. Vamos ver os outros indicadores, tá? Indo para os sobrevendidos e MACD indicando a continuidade da queda, assim como o OBV que vem fazendo topos e fundos descendentes. Então a visão do Ibov é vir testar aqui os 107 mil pontos. Deve testar e tomar um choque. Provavelmente deve tomar um choque. Vamos ver o mensal. No mês, o que é que nós temos? O Ibov vem seguindo um canal, né, galera? Tentou, desde o ano passado que a gente vem testando aqui, a parte alta do canal de baixa. E fevereiro viemos com força para baixo, tá? A visão continua sendo de mais quedas à frente, tá? Ainda continuamos no canal de baixa, não rompemos. Aparentemente, pelo gráfico diário, parece que não vai ser nesse mês aí que a gente vai ter força para romper. E o que mais que a gente pode fazer é acompanhar. Não deixar de lembrar que enquanto estivermos dentro desse canal, a tendência é a visão acaba sendo um pouco mais forte no sentido de negatividade aí dos ativos, né, da posição da bolsa, tá? Então, por enquanto, estamos respeitando aqui a parte alta do canal de baixa e a tendência é vir para baixo. Vamos ver os outros ativos, né? Já vimos aqui no dia. Perdemos, pelo menos no gráfico diário, já perdemos todas as médias móveis e estamos abaixo de todas, o que dá também assim uma maior perspectiva de continuarmos vir abaixo, né? Então, 107 mil pontos, nosso próximo alvo deve ter um certo repique aqui, tá? Se a gente for imaginar que efetivamente tem um repique, assim, vamos fazer isso daqui, tá? Vejam, da queda, retraiu até 38.2, já bateu 61.8, perdeu, já bateu 200, tá perdendo. A princípio, pelos outros indicadores, temos mais queda, temos um alvo em 261.8 de FIB, mas acredito que 107 mil pontos deva se segurar, né, com possibilidade de repique. Se a gente for imaginar um repique nos 107 mil pontos, ó, galera, vai ser mais ou menos voltar para 110, beleza? Saindo do Ibov, vamos para Azul. Azul deu uma animada semana passada.
Principalmente na quinta-feira, né, galera? Foi um dia de alta maravilhosa. Eu tava até mais ou menos acompanhando aí. E não realizei porque o que eu acompanhei foi em horários muito específicos. Mas enfim. O que é que nós tínhamos para azul? Tentou e em 161 pontou de fio. Teve uma defesa forte e viu uma queda muito forte na sequência. Volume veio decrescente, mas o vendedor foi forte na sexta. IFR tem caminho a descer ainda. MACD totalmente de lado. OBV meio que de lado também. Bom, o que dá uma perspectiva de que a queda não seja tão... fique aqui meio que estagnada, né? Nessa base aqui que tem se mostrado um suporte relevante. Então vamos escolher aqui um ponto para marcar, beleza? Então 11,32 já bateu e segurou. Então perspectiva para azul. Essa moto passar aí. Perspectiva para azul. De queda, mas com grande chance de ficar segurando aqui nos 11,32, beleza? Esse pensamento aqui que eu tenho para azul. A queda foi muito forte. Segunda-feira a gente deve ter uma recuperação em azul aqui por conta dessa queda que foi de 8%, beleza? E por também ter segurado nesse suporte aqui, esse novo suporte de 11,32 que a gente está marcando, tá bom? Então vamos para Banco do Brasil. Banco do Brasil, volume vendedor veio forte no Banco do Brasil. Comentei com vocês aqui sobre uma possível estrela cadente. O ideal seria que ela fosse mais alta aqui, tá? Fosse mais alta. Não foi, ó, assim, digamos que a figura perfeita, né? Mas, de qualquer modo, vejam que ficou batendo 200 de fibro e deu uma certa correção. O que é que a gente pode a perspectiva, né? É de Banco do Brasil continuar caindo e vir aqui pelo menos em 61,8 de fio, tá? Então, pelo menos aqui até os 37,19 seja o caminho mais comum durante essa semana. Volume veio negativo e constante. IFR tem ainda espaço para descer mais. MACD já aponta, tá? Juntamente aqui com o historiograma, uma perspectiva mais negativa. O OBV vem fazendo topos e fundos descendentes, está numa zona próxima de um suportezinho aqui anterior, mas creio que não irá segurar. Então, Banco do Brasil, fiquem atentos com a possibilidade de realizar e comprar mais embaixo, tá? Qual é o normal? 37,19 a 35,87 vai ser o normal nessa queda. Mas a gente vai acompanhando, porque eu não acredito que vá nos 37,19, com os outros, a gente analisando os outros indicadores, pode ter uma perspectiva de mais quedas, tá? Ou não, ou de se segurar. Então, por enquanto, o Banco do Brasil, fiquem de olhos aí na possibilidade de 37,19. No caso, seria vender agora, né, e comprar aqui, né? O ideal deveria ter sido vendido antes, né? Quem vendeu antes e acreditou nessa esteira cadente, parabéns. Pode comprar Banco do Brasil mais barato aqui. Saindo do Banco do Brasil, vamos para o Banco Bradesco. Banco Bradesco perdeu aqui, saiu da LTA, está abaixo dela, está sendo bastante pressionada, né? As médias móveis acima de 17,42 períodos é um ponto negativo. Em contrapartida, tem se segurado, tá na faixa pelo menos aqui entre, vamos pegar a mínima desse dia aqui, entre R$12,97 e R$13, né? A R$15 tem feito aqui um excelente suporte. O que é que a gente pode esperar para Bradesco? O volume vem abaixo da média, né? Para mim, isso aqui é sinal de que, em fundo, né? É sinal de que vem a galera fazendo aportes aqui para segurar o ativo. O preço também, na minha opinião, está bem atrativo. IFR próximo dos sobrevendidos, tem espaço ainda para descer mais. MACD, o historiograma começa a querer desenhar um caminho diferente para o MACD, mas por enquanto a visão é que vai
permanecer um pouquinho, talvez um pouquinho mais de queda, mas com preço abaixo, tá, do que se encontra. OBV de lado, tá? Então, Banco do Bradesco, penso eu que é a oportunidade para você fazer aportes, né? Talvez até com um pouquinho mais de vontade, apesar dos riscos que a gente tem aí de Americanas, banco no Brasil, de uma forma geral, tem uma rentabilidade, tem lucros exorbitantes, né? Maravilhosos para quem tem esse tipo de ativo na carteira. Então, penso eu que não é para ficar se preocupando. Mas enfim, saindo de Banco do Bradesco, vamos só viver Seguridade. Viver Seguridade tem sido uma monstrinha, né, cara? Rompeu os 200 de FIBO, esse 200 aqui de uma FIBO mais recente que a gente traçou, tá? E sentiu forte volume, pelo menos tá na média dos 21 períodos, deu uma decaída, mas vem bastante forte na venda, a galera tá realizando com vontade. IFR tem espaço para cair, né? Deu uma segurada, mas tá com cara que vai cair. MSD, OBV e historiograma aqui, ó, indicam quedas ainda nos próximos dias. Galera, quero que eu comento sempre com vocês, tá? Cara, 161 ponto de fibra a gente já faz um parcial. 200, quer dizer, vamos para aqui. 161 já faz um parcial. 200 já se pensa em até realizar total, tá? Como a perspectiva de Banco do Brasil é de mais quedas, a gente pode fazer o seguinte. Dessa pernada toda, deixa eu diminuir aqui. Dessa pernada toda, o que a gente vai fazer? Para onde o Banco do Brasil pode corrigir, tá? Então, é apenas um exercíciozinho. Temos aqui alvo 33,54, 32,09, tá? Entre esses dois aqui é o normal, podendo vir até 38,2 de FIBO. Então, a perder essa pernada aqui, mais da metade dessa pernada aqui, é algo provável. Então, fique de olho, pense aí o que é que vocês vão fazer durante a semana, tá? Os indicadores a gente já viu, a visão é um pouquinho negativa, então, se for pensar no stop financeiro, já começa a pensar nele também, tá? CCRO vem, rompe os 38,2 de FIBO, não consegue se manter acima e desce forte. Bom, a gente tem visto com uma certa frequência o que de CCRO, né? Que vem na parte de baixo, mais raramente, e quando bate, se recupera bem. Mas o normal de CCRO é o caixote aqui a partir de R$11, tá? R$11, vale pensar em compra, tá bem próximo disso. E pegar o repique da valorização. O que é que a gente pode fazer aqui? Para ficar interessante. Essa fluxo aqui eu vou botar... vou botar essa fibra aqui com cor de fúcsia. E vamos traçar uma nova fibra aqui. Para ver a possibilidade de onde o ativo pode corrigir, tá? Já veio em 50% de fibra, deu uma sentida. O volume está crescendo. Penso eu que o caminho mais provável é vir nos 11,8. E aí a gente ter um suporte forte e uma briga interessante aqui, tá? IFR tem espaço para descermos um pouquinho para sobrevendidos, tá? MACD ainda dá aquela pinta de que a queda vai continuar, tá? E com vontade. OBV também, apesar de se encontrar numa zona de suporte. Beleza? Então, visão para CCRO, vim testar os 11,8. Possibilidade de ter um choquezinho aqui, sim, senhor. Tá? Mas o caminho natural é esse. Se eu fosse pensar numa estratégia para mim, CCRO, eu aguardaria eventualmente para comprar em 10,91, né? 10,95, tá? Visando o quê? Ele fazer um paviozão aqui e ter um repique, beleza? O que é que isso está fazendo aqui? Deixa eu deletar. Então, saindo CCRO, vamos para Cogna. Cogna, gente, Cogna. Eu venho batendo na tecla de vocês aqui, para vocês aqui, que 2,4, entre 2,4 e 2,20 é compra. Deu uma recuperada bonita, né? Dá até para imaginar aqui que corrigiu até 50% de FIBO, disparou e bateu um 61,8 aqui, tá?
A gente tá de olho aqui na possibilidade de Cogna vir nos 2,50. Sentiu aqui nos 2,42, sentiu forte. Mas dá pra gente fazer isso aqui, ó. Tá? Traçar essa fibra aqui. Não cumpriu bem a finalidade, tá? Veio, corrige até 61,2 de fibra. Segura. Qual é o caminho mais natural? Vinha o 61,8. Teve 2,42 aqui para atrapalhar um pouco. E atrapalhou bem forte, mas segurou na média móvel de 17,42 períodos. Quando eu olho para essa aqui, eu imagino ter um repique, tá? Tem um repiquezinho aqui pra gente vir testar os 2,42. Acho que seria o caminho mais natural. Mas vamos ver os outros indicadores. IFR tem caminho para baixo. MACD não dá ideia ainda de queda muito forte, mas o histograma dá uma ideia, tipo assim, de que vem uma certa correção. Tá? E OBV de lado. Os indicadores não estão muito favoráveis. Penso eu que essas duas médias vão segurar o preço do ativo vai vir na parte de cima com grande probabilidade de testar os 2,42. Beleza? Saindo CCRO, vejam que a queda foi muito forte, tipo a queda de azul, né? Isso daí favorecer muita gente comprar aqui o preço do ativo para tentar pegar esse swing trade aí. Saindo de Cogna, vamos para CPLE6. CPLE6 está andando de lado mais que caranguejo, tá? Pelo menos nas últimas semanas vem. E, cara, nada o que se fazer, tá? O ativo, salvo se o ativo vir aqui no 6,42, vir aqui nos 6,8, aí você pensa em comprar, tá bom? IFR, próximo de sobrevendidos. OBV de lado, tá? MACD vem de lado também e agora indica uma possibilidade de ter umas quedinhas, tá? Então, queda possível? Sim, possível sim. Vim até os 6,42. Temos chance, sim senhor, tá? Mas se eu fosse pensar no movimento, creio eu que não vai vir nessa semana direto para os 6,42. Ele vai vir testar aqui os 6,72 e não rompendo, não ficando acima. O caminho comum, mais comum é vir no 6,42, tá bom? Saindo de Copel, vamos para Copasa. Copasa, vamos bater na tecla de vocês, que cai em cima é venda. E agora a gente veio para a parte de baixo, tivemos um repique e aparentemente o ativo quer dar mais umas quedinhas, tá? Quase que completou o 61,8 de fibra. Não chegou lá exatamente. Desculpa aí, pessoal. E o que eu pensaria aqui, tá? Cara, segurou na média móvel de 200 períodos. Ponto positivo. Fez um paviozinho até interessante, tá? Talvez venha assim um repiquezinho aqui pra vir testar os 14,71. A gente pode até pensar em passar uma fibra aqui pra gente ver se já cumpriu as... Ixi, que é isso? Acho que eu apertei no errado. Ó, perdeu 38,2 de fibra, é isso que eu queria ver, tá? Mas tá de boa. Se eu fosse pensar no movimento, é de Copasa vir testar primeiro aqui os 13,98 antes da gente pensar em qualquer coisa. 13,98 vale comprar um pouquinho? Vale. Vamos relembrar a estratégia. Em compra, né? 161,8 a gente faz o quê? Uma realização parcial e 200 uma realização total. Na queda, 161,8 a gente adquire o parcial e em 200 o total do valor remanescente para as compras, tá? Então, pessoal que vem ainda tem caminho para vir aqui, tá? Saindo de Copasa, vamos para Caixa Seguridade. Caixa Seguridade deu um repique lindo. Isso aqui a gente vem. Tá.
Nossa, a queda foi muito forte, hein? Foi quantos por cento? 2,93 só? Mas o pavio foi muito interessante, o volume foi muito interessante. Vamos ver os outros indicadores. Indo para a zona sobrevendidos, indica mais quedas. OBV na zona de suporte, mas com possibilidade de indicar mais queda. Visão que eu tenho para a caixa de seguridade. A semana passada eu comentei com vocês, galera. Comentei com vocês para vocês terem medo aqui dos 8,72. Lembra? Que era uma resistência muito, 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 muito chata. Muito chata. Bateu lá, sentiu. Caminho natural. Vou mostrar para vocês, tá? Vocês conseguem ver um caixote enorme aqui formado no preço do ativo. E o preço do ativo vem fazendo o quê? Bom, tentou segurar aqui, mas a gente pode até imaginar a possibilidade de... Não, o caminho mais natural é vir para os 7,49, tá? Com o tempo, obviamente. Com o tempo. A gente traçou essa fibra aqui visando o alvo cá em cima e alertando quanto aos 8,72. Disso eu não tenho dúvidas. E nos 8,72 o ativo sentiu até que caiu, tá? Penso eu que o caminho é efetivamente a gente vir em direção a pelo menos 7,92, tá? Mas o mais desejado é que venha no 7,49. Para quê? Para a gente fazer aportes. Então, já vimos os outros indicadores. O bom aqui, FR está próximo de sobrevendidos, mas os outros indicadores pontuam a possibilidade de haver mais quedas. Temos como dificuldade a média móvel de 200 períodos, nos 8,14, pelo menos hoje está nesse preço, mas ele deve subir mais um pouquinho, 8,15, 8,16, onde o ativo deve talvez segure, tá? Mas no prazo mais estendido aí, a visão é de caixa vindo 7,49, tá? Saindo de caixa seguridade, nós vamos para Enalta. E Enalta, que queda feia de Enalta, cara. Comentei com vocês, lembram? Eu tracei essa fibra aqui pra gente ficar de olho nos pontos de entrada, né? 14,18, 13,70, foi nos 13,70. Deu um repique bonitinho, 13,80. Volume meio natural, tá? 13,63 é um suporte interessante. Já dá para ir pensar em botar um pouquinho de Enalta no bolso para quem tá de fora, tá? Foi até bom ter visto isso aqui, que caiu um dinheirinho na conta de meu pai da corretora dele e eu vou... Tava pensando que eu iria comprar na semana, né? Eu vou botar em alta na carteira em vista dessa correção. Metade. Colocar aqui e ver se vai nos 3,23 para botar a outra metade. IFR próximo dos sobrevendidos, mas tem um espacinho aqui para andar. MSD indicando mais quedas, OBV meio que de lado, tá? Mas na visão aqui mais curta, dá umas indicações de mais quedas também, assim como MSD. Então, qual é o alvo, pessoal? O primeiro alvo aqui nos 13,63. Segundo alvo, 13,23, tá? E aí, pensando em comprar. Saindo de Analta, vamos para JHSF. Pessoal, antes de continuar em JHSF, deixa eu fazer uma explicação. Hoje de madrugada, quando estava gravando, o Profit ele não tinha atualizado a partir de JHSF as cotação, né? JHSF, 1000, acho que é Copasa, enfim, todos os ativos posteriores aqui. E quando eu percebi isso, tive que parar a gravação, porque não adiantava fazer análise atrasada de ativos, né? Assim, com cotação errada dos ativos, para não sair uma análise errada também. Aí agora de manhã vou finalizar a gravação para vocês poderem ter o conteúdo correto, beleza? Fechando o parêntese, vamos para JHSF. Bom, JHSF corrigiu, perdeu até 38,2 de FIBO, mas recuperou, voltou acima. Qual é o mais provável? Vim testar os 100. Nos 100, a gente vê que teve defesa, tá? Esses dois pavis aqui mostram uma defesa forte. Ficou abaixo da média móvel de 42 períodos. Eu já começo a imaginar a JHSF vir novamente por 38,2 de FIBO, tá?
Esse seria o caminho mais natural, com a possibilidade até de fazer, se aqui fosse um pouquinho mais alto, né, um ombro, cabeça e ombro, tá? Ou até mesmo um eventual fundir um duplo, mas com alvo nos 100%, mas o mais adequado, o mais provável nos próximos dias é a gente ter JHSF próximo dos 4,76, pelo que eu tô vendo aqui na FIBO, tá? 4,76. Deixa eu abrir mais aqui. Pronto, 4,76. Bom, vamos ver os outros indicadores. O volume veio constante, vendedor, dentro da média dos 21 períodos, isso é ponto negativo. Tá? IFR aparentemente quer fazer o caminho de volta, pois sobrevendidos. Tá? MACD, historiograma de lado, MACD querendo engatar na lateralização também. E OBV também, né? Vem de lado, não consegue romper a parte de cima e a parte de baixo tem segurado. Tá? Como é que eu imagino que possa acontecer? É justamente a gente vir para cá realmente e lateralizar, tá? A princípio, lateralizar. Lembrando que pode tocar e o lateralizar é justamente toca na parte de baixo, vai a parte de cima, né? Anda de lado aí, talvez formando um caixote nessa região. Vale se pensar em comprar nos 4,76, preferencialmente nos 4,32. Sim, estamos numa região de fundo, tá? Não se trata de fundo histórico, né? Mas é uma região de fundo. E em fundo, lateralizando, muitas vezes pode começar um movimento de consolidação, de acumulação, beleza? Então pode ser algo interessante. Saindo de JHSF, vamos para 1000. 1000 sofreu quedas fortíssimas nos últimos pregões. Eu não lembro se eu fiz essa observação com vocês no último vídeo, relembrando, na verdade, mas eu sempre comento com vocês que na retração do movimento, 61 é o primeiro alvo, depois 50% de fio, tá? Lembrando que começa a se fazer parciais. Embora Mil tenha feito um movimento bonito, a gente também, eu creio que a gente acreditou na possibilidade de vir no 61 ponto de fio. Não veio, caiu forte. Volta para uma zona próximo de um suporte interessante, que é os 2,26. Está abaixo de todas as médias móveis. O volume, que foi forte, está decaindo, então indica aí a força vendedora está se acalmando. Os outros indicadores IFR próximo dos sobrevendidos acaba sendo um bom sinal, um outro bom sinal. MACD ainda apontando para baixo, historiograma dando já uma segurada. OBV de lado, né? Vejam que o OBV nessa queda toda nem se movimentou tanto. Desculpa aí, pessoal. Nem se movimentou tanto. Tá? Então, penso eu que tem grande chance de segurar nos 2026. O volume vem reduzindo, o FR está na zona de sobrevendidos. Só a MSD que é um pouco negativo e o OBV de lado. Tá? Então, 1000, penso eu. Quem não fez nada, quem não realizou, não botou stop, nada que se fazer ainda, tá? Vem para uma zona de suporte interessante, que demorou de ser vencida, tá? Então, certamente, para ser vencida aqui vai ser difícil. Então, vale se pensar em ir comprando devagarzinho, tá? Saindo de 1000, vamos para Magazine Luiza. Magazine Luiza recuperou bonito, rompeu os 38,2 de fibra. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Comentei a vocês que isso é interessante, está se mantendo nela, mas sentiu já na média móvel de 200 períodos. Voltando aqui na retração antiga, embora seja dessa pernada aqui, ela tenha cumprido essa finalidade, tá? Dá até para deletar. Esses pontos aqui a gente pode utilizar como suporte e resistência, independentemente disso, tá?
Então, vou mantê-los por enquanto, mas, pessoal, a gente está, digamos assim, que num momento bastante peculiar. A gente volta para pontos, tá? Que a resistência se mostrou valente, tem causado efeitos aqui ainda. Então isso chama atenção. Quem comprou embaixo, naquela compra de risco que eu comentei com vocês, pensa no seu stop financeiro, tá? Vê até quanto aí você aguenta numa continuidade de perda. Em contrapartida, 4,27 tem segurado aqui. A gente percebe que os pavis têm mantido o preço do ativo acima, tá? Volume, vendo a constância, né? Um pouquinho, não chega a ser bem irregular, mas tem se mantido num padrão próximo dos últimos pregões, né? Com algumas exceções, tá? Então, dá que se fazer. FR foi nos sobrecomprados e agora tá, em tese, o caminho mais natural é vir para os sobrevendidos. MSD me preocupa. Tá, historiograma MSD já me preocupa. Esse movimento, geralmente, a linha mais curta corta a vermelha e puxa o preço ativo para baixo, juntamente com o historiograma. Então, é um ponto para ficar alerta. OBV veio fazendo topo nos ascendentes e deu uma lateralizaçãozinha aqui, tá? Então, eu ligaria o alerta em Magazine Luiza, pensando numa possível correção dessa pernada. A FIBA anterior, eu vou deletar. Essa daqui eu vou botar como antiga agora, tá? Um padrão mais antigo. E a gente vai fazer o quê? A gente vai traçar uma nova para ver os pontos de correção, tá? Temos 378, 351 e 324, tá? 391 tem uma força interessantezinha aqui. 391 não, 378. Que vai ser a média móvel de 42, 17 períodos no primeiro momento para segurar. E depois a de 42 períodos vai estar mais ou menos por aqui. Então vale se pensar em colocar uma possível compra aqui, tá? Para pegar 6 segurando, não vinha perder até os 50, já dá um repique para vir deixar os 467, tá? Então comprar um pouquinho aqui, comprar mais um pouquinho aqui, comprar mais aqui, tá? Temos um detalhe, né? O Ibov ele tá na tendência de baixa. Ainda tá no canal de baixa. Então é arriscado, beleza? É arriscado. Aí você pensa se vale a pena, né? Correr o risco para eventual ganho de até 20%. Tá bom? Então, saindo de Magazine Luiza, vamos para Movida. Movida tem sofrido. Movida tem sofrido, tem se mantido aqui. E vale se pensar da mesma forma que JHSF, né? Foi JHSF que a gente comentou? Foi. Região de fundo, tem se mantido, tem formado um suporte interessante, né? Pode ser interessante, pode se estar formando uma zona de acumulação, beleza? Volume não tem movimento nem crescente nem decrescente, está um pouquinho irregular, mas numa constância, se for fazer uma divisão só daquele período. E FR de lado, próximo dos sobrevendidos. E MSD ainda não indicou para que veio, tá? Deu uma lateralizadazinha aqui nos últimos pregões, mas a tendência em tese seria de recuperação de preço. Já o BV fica tocando o fundo e testando por enquanto, né? Mas meio que de lado. Então, Movida. Nada que se fazer, a não ser ir comprando devagarzinho. Tá? Acho que o pensamento seria esse. Saindo de Movida, vamos para Petro. Petro. Mantenho a mesma posição do vídeo da semana passada, tá? Já corrigimos abaixo de 61,8, nos aproximando de 50.
tá? Hoje Petro agora Petro tá no 24,79 o preço dela. Tentou dar uma recuperada, vejam, bate na média móvel de 17 períodos, sente. Na de 42 também sente. Faz um pavio aqui grande. O volume comprador foi bom. Tá próximo do suporte que eu comentei com vocês, que vale se pensar num repique, tá? Mas o preço ideal para se comprar seria 23,42. O ideal, né? Nem sempre o ideal é alcançado. No suporte vamos ter a média móvel de 200 períodos, que era um pouquinho mais resistente para ser quebrada. Então pode ser que a jogada mesmo para comprar perto seja aqui nos 24,05, tá? Que nos dá uma perspectiva de vir testar os 27,60 novamente. IFR, próximo de sobrevendidos, tem um pouquinho de espaço ainda para andar. MACD apontando que o preço vai corrigir mais. OBV faz pequenos topos e fundos descendentes aqui, tá? Então fiquem de olho na possibilidade de comprar Petro em 24,05 e quem sabe até um pouquinho mais embaixo. Saindo de Petro, vamos para Pomo. Pomo não tá querendo corrigir, galera. Não tá querendo corrigir. Bateu na média de 17 períodos e deu uma recuperada muito forte. Muito forte mesmo. IFR próximo de sobrecomprados. MACD de lado. OBV, né, veio no movimento ascendente e parece que quer lateralizar. Se ele lateralizar por aqui nessa região, que a gente sabe que é de topo, a gente começa a imaginar uma zona de dispersão se formando. Tá? Então fique atentos quanto a isso. Nessas faixas de preço aqui, R$3, R$3,13, excepcionalmente R$3,29, para mim é zona de momento de venda, tá? Momento de venda. Pomo nos deu exemplos muito recentes de que nessas regiões o que acaba vencendo é a venda. Então fiquem atentos quanto a isso, tá? A gente já viu os outros indicadores, já assim. Então, nada que se falar de Pomo. Mas, né? Vamos agora para Prio. Prio veio, tentou chegar próximo dos 44,40, sentiu. Tá segurando na média móvel de 17 períodos, algo normal. O volume vendedor não veio crescente, mas veio mais ou menos constante. IFR em direção sobre vendidos. MACD historiograma também. Já o BV meio que inabalável na sua subida, né? Bom, isso aqui me preocupa no MACD, tá, galera? Isso aqui me preocupa. E o fato de estar próximo, ter chegado próximo a uma resistência, chama a atenção, tá? Paviozinho não foi tão forte, mas tem provocado queda no preço. Será que é o momento que Prio vai efetivamente corrigir? A gente já viu em alguns momentos que quando que vim no meu ponto de fibra, o normal não chegou exatamente lá, mas o normal é vir testar os 100, testou os 100, rompeu e não está segurando. A preocupação seria perdendo os 39,25, tá? Perdendo os 39,25, vir testar os 37,78, ficar abaixo da média móvel de 42 períodos. Daria uma tendência, um pensamento de correção mais forte, tá? Então fiquem atentos aí com o Prio com essa possibilidade. No momento, eu só aconselharia mesmo a pensar no stop financeiro, né? E a aguardar como o gráfico vai se comportar nos próximos dias, tá bom? Saindo de Prio, vamos para Ryzen. Ryzen, nossa, perdeu os 3,19. Aqui o movimento é contrário, né? Ao de Prio. Veio na queda, retraiu até o 61 ponto de fibra, né? Deu a entender que pudesse fazer um fundo duplo aqui. Não recuperou porque não venceu aqui as médias móveis. Ficou, continuou abaixo. Na semana passada, 1, 2, 3, 4, 5. Eu comentei com vocês sobre esse risco, né? De estar ficando abaixo das médias móveis e de ter uma queda. Bom, espero que vocês tenham colocado o stop financeiro. E, cara,
a gente começa a olhar a Ryzen de uma forma negativa, de poder vir até mais embaixo, tá? Vamos ver os indicadores. Volume, né? Veio de venda muito forte, o outro mais ou menos de compra. Dentro da média móvel, um pouquinho acima da média móvel dos 21 períodos. É para animar aqui com esse pavio, sim, mas teríamos que ter pelo menos uma confirmação, né? Hoje, de preferência, de fechar acima da máxima do dia anterior. Aí daria assim uma animada de recuperação. IFR nos sobrevendidos, MSG apontando mais quedinhas para baixo e OBV que despencada top, né? Essa despencada, segurando aqui, dá para se pensar no possível repique da OBV, tá? Mas MSG ainda puxa para baixo, IFR está nos sobrevendidos e temos esse pavio aqui interessante. Vale se pensar em comprar para fazer um trade e pegar um eventual repique? Vale. Um movimento arriscado? Sim, senhor. E se for para liberar, caso você compre aqui, cara, pense aqui nas médias móveis, tá? Tocando nas médias móveis, liga o alerta para possibilidade de encerrar a operação, tá bom? Saindo de Ryzen, vamos para Redditor. Redditor. Nossa, deu uma recuperada bonita, Redditor. Veio o próximo da resistência 32, 38, sentiu, pelo menos se segurou na média móvel de 17 períodos. Isso aqui até é interessante, tá? Pode segurar aqui. O volume decaiu bastante, bom sinal. IFR ainda tem um espaço para andar. E MSD já me causa preocupação, tá? OBV veio fazendo topos de fundos ascendentes, deu uma lateralizada, recuperou e sentiu. Como eu pensaria aqui? Redditor tem grande chance de bater nos 29,15, tá? E aí que a gente tem que torcer para se segurar, tá? Segurar mesmo, para quem sabe lateralizar, voltar para essa lateralização de novo aqui, tá? Eu não arriscaria por enquanto o Redditor, ficaria de fora e observaria o comportamento do ativo no gráfico, tá bom? Saindo de Redditor, vamos para Sanepar. Sanepar, nossa, não consegue romper aqui a resistência dos 3,54 aproximadamente. Tá, isso mesmo, 3,54, não consegue romper. Tá batendo, né, galera? Tá defendendo. Em contrapartida, tá se segurando nas médias móveis mais rápidas. Isso também acaba sendo um bom sinal. Temos a média móvel de 200 períodos, volume constante, IFR no meio do caminho. Historiograma de lado, MSD querendo entrar de lado. OBV veio fazendo topos e fundos ascendentes de forma tímida. Cara, penso eu que o caminho de Sanepar é vir pra cá ainda, tá? 368, 375, 383 excepcional, tá? Acho que Sanepar pagou aí alguns dividendos, porque o preço não tava nesse patamar não, tava um pouquinho diferente. Tá, então Sanepar pra mim anda ainda, tá? Vai vencer essa resistência, não sei se nessa semana ou na próxima, mas a tendência é de vir a romper e vai ficar abaixo das 3 médias móveis, o que vai dar uma força melhorzinha para o preço do ativo subir, tá bom? Sanepar, vamos para a TRPL4. TRPL4 voltou, né? Para a zona desse caixote aqui dos 23,09, sentiu forte. Comentei com vocês sobre essa possibilidade para ficarem de olho e corrigiu, cara. Corrigiu. Qual é a possibilidade de que vai acontecer com o TRPL4? Penso eu que voltando para essa faixa de preço aqui, ó. Vamos ver aqui. 21,81, 21,85, 21,90, até R$ 22, que já chegou próximo, já chegou a tocar. É a oportunidade para ir botando TRLP 4 na carteira. E se descer, comprar com mais vontade ainda, tá? Tem muito o que comentar não, o TRLP 4 tem dado uma lateralizada monstra aqui, né? Com alguns picos de alta e eventualmente alguns picos de baixa,
tá? Então, é aproveitar, comprar e, se acreditar nas linhas de suporte e resistência, fazer o lucro e deixar o ativo voltar para fazer o swing novamente, beleza? Já vimos os indicadores, não. Ó, ponto positivo, TRPL4 e FR voltando para a zona dos sobrevendidos, né? MSD ainda aponta mais quedas, OBV tá de lado aqui, aparentemente pode, assim, tem possibilidade de segurar no suporte. Então, penso eu que TRPL4 tem chance de cair mais um pouco, mas vai se segurar aqui, galera. Então é a oportunidade de você fazer o quê? Botar um pouquinho na carteira, tá bom? Saindo TRPL4, vamos para Vale. Vale finalmente deu uma corrigida forte, né? Depois dessa subida aqui monstra, deu uma pequena correção, tá? Perde os 42 períodos, a média móvel de 42 períodos, perdeu 17, perdeu de 42, tá fazendo um pavio acima. Qual é a visão? Queda. E a visão é de vir aos 85,71 e quem sabe perder para vir aos 80,59. Aqui a gente pode fazer o seguinte, tá? Vale, eu tenho nos últimos vídeos sido um pouco aí pessimista com o ativo, tá? E agora a gente tem os pontos de correção, né? Continuando esse movimento. O volume foi forte de venda, né? Dentro da média dos 21 períodos, ponto negativo. Pontos de correção 85,70, 81,81 e quem sabe até o 77,92. Né? 81,81 acho que é o mais ideal por conta da média móvel dos 200 períodos estar próxima. IFR nos sobrevendidos, bom sinal. MSD ainda aponta para baixo, aparentemente com força. OBV só mostrou a primeira pernada de correção, tá? O que eu penso? Queda até 61 pontou de FIBO. E aqui deve ter uma segurada ou um repique com possibilidade de testar os 100, tá? Então vale não pensar na compra de risco aqui? Sim, senhor. Vale sim por conta dos outros indicadores, beleza? Saindo de Vale, vamos para Via. Via deu uma lateralizada, né? Na faixa de preço muito baixa, tá? Não deu um movimento tipo de Magazine Luiza. Ativo mais devagar, né, galera? Via Varejo. Tá abaixo de todas das médias móveis mais rápidas. Ponto negativo. Vamos ver o que tem mais de Via Varejo. IFR em direção sobre vendidos. MACD de lado, mas levemente com tendência de queda. E OBV fazendo topos e fundos descendentes, querendo se segurar aqui nesse suportezinho. Tá? Então, Via, penso eu, que assim, penso que não tem sinal assim de um trade muito forte, tá? Tá com um cara que quer lateralizar aqui nessa zona aqui de fundo e pode-se pensar em comprar um pouquinho de cada vez, né? Sem muita sede ao pote, para ver o caminho que o ativo vai tomar, se vai se formar uma zona de acumulação ou não, tá? Mas por enquanto, sem muita perspectiva aí. Saindo de Via, vamos para VEG. VEG lateralizou legal, né, galera? Não consegue romper os 50% de fio, dá retração no movimento anterior. Isso, de certo modo, é um pouquinho ruim, né, porque quebra um pouquinho a tendência de alta. Volume bem de lado, tá? Dos últimos fragmentos bem de lado. IFR no meio do caminho. MACD lateralizado totalmente. Já o BV vem fazendo topos e fundos descendentes, tá? Então, eu teria cuidado com o VEG. Em zona de topo, assim, pode indicar uma dispersão, tá? Bem dissimulada. Para um movimento mais forte. E o normal, vem 100, testa o 61, vem testar o 100 de novo, não testou ainda, tá? Então 35,41, perdendo aqui, a gente vê alvos mais embaixo, tá bom?
E chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações, tá bom? Ressalto que não faço indicação de compra ou venda, que apenas são estudos de análise técnica. E se optar por investir, tenha essa consciência de que renda variável é bem mais arriscada. Forte abraço e uma boa semana para todo mundo. Valeu!